Bom dia, boa tarde ou boa noite para o pessoal aí do Colabim. Estamos aqui com o Felipe Ferreira e hoje a ideia é dialogar um pouco sobre produtos de arquitetura, BIM, ArchiCAD e falar um pouco de trabalhos de conclusão de curso, TCC, falar um pouco do que eu produzi e como a gente pode levar isso adiante após o término dos trabalhos da faculdade. Então, para a gente iniciar, eu vou me apresentar e depois o professor Felipe vai se apresentar também. Eu sou Diego Azevedo, para quem acompanha o Colabim já viu os meus vídeos. Estou nesse momento me formando arquiteto e urbanista. Sou historiador, trabalho com ArchiCAD também, sou professor, então trabalho com ensino também. E vocês veem um pouco disso nos vídeos, mas tem uma outra área além dessa, ou seja, dialogando com muitas áreas, trazendo tudo isso para vocês. Esse é o meu trabalho, eu estou desenvolvendo o Colabim, que é esse canal que vocês estão assistindo, mas também é um escritório de projetos e ensino de BIM com ArchiCAD. Essa é a minha apresentação. Agora, Felipe, se apresente. Obrigado, Diego. Eu sou o Felipe Ferreira Monteiro, sou arquiteto também de formação e tive a oportunidade de ser professor do Diego, da graduação. Trabalho tanto na área de arquitetura, mas muito mais focado para a parte de conforto ambiental e um pouco na área de tecnologias com geoprocessamento, que é uma segunda formação, que é onde eu atuo principalmente na área de geoprocessamento. Conduzo também até, como digo, um canal no YouTube, onde eu procuro dar sempre dicas e pequenos tutoriais para o pessoal aprender um pouco mais sobre conforto e ferramentas, principalmente as ferramentas de simulação. Então, é uma honra a gente estar aqui discutindo um pouco sobre como é que a arquitetura pode evoluir e principalmente as ferramentas BIM podem ajudar nisso. Maravilha. E para a gente iniciar, então, falei um pouquinho tudo que a gente vai abordar nesse diálogo de hoje. E eu vou começar apresentando brevemente para vocês, afinal, o que é que eu construí, o que é que eu desenvolvi no meu trabalho de conclusão de curso, o que é que isso tem a ver com BIM, com ArchiCAD, o que a gente vai trazer para conversar aqui. Então, bem breve mesmo, só para situar vocês. Para quem segue o Instagram do Colabim, a gente já detalhou um pouco mais por lá, mas o meu projeto foi o Paramold, que é um projeto de arquitetura modular, ou seja, nesse caso a gente entende como pré-fabricados, blocos bem prontos, com toda a estrutura e a vedação da casa, tudo pronto para ser acoplado e implantado, e ao mesmo tempo é um modular paramétrico, ou seja, customizável, e essa parametria a gente conseguiu justamente com o BIM, que um dos preceitos do BIM é a parametria na modelagem, a modelagem paramétrica, seja do Revit, Vectorworks, ArchiCAD ou outros softwares, a gente tem a ideia da parametria, e eu apliquei isso, juntei a coisa toda e apliquei isso para desenvolver dois modelos habitacionais modulares e paramétricos. A gente vai falar um pouco disso no decorrer da nossa conversa. Vou apresentar mais sobre o meu trabalho de conclusão de curso e quem tiver interesse depois a gente disponibiliza. Eu vou disponibilizar para vocês os PDFs desse trabalho com os links e as referências. Mas vamos começar o diálogo falando, antes de tudo, sobre como chegamos até aqui. E aí, perguntar para o professor Felipe, que foi o meu orientador, né? O que se espera de um produto de TCC de arquitetura, de TCC de projeto de arquitetura, e como é que a gente pode levar isso para depois da faculdade? Só falando um pouco antes de Felipe responder, ter a orientação de Felipe, para quem foi orientando e está sendo dele, é uma orientação assim, ele está sempre puxando essa inquietação, está sempre levando, vamos fazer um manual sobre isso depois, vamos fazer algo sobre BIM, algo sobre modular, então, seja para ensino, seja para desenvolver um produto de projetual ou um produto informativo, é sempre buscando como é que a gente consegue, primeiro, o que a gente quer fazer com esse TCC e como é que a gente consegue levar ele adiante após a entrega e o recebimento do diploma. Mas aí, jogar para Felipe, e aí? Qual o produto do TCC Diego, que a gente espera?
É um ponto chave, é importante até a gente frisar, o TCC de arquitetura, tem muito disso de que o formando em arquitetura a gente espera que ele possa entregar algo como solução. E aí uma visão que às vezes o aluno tem de outras áreas, tá, que você só vai ver um problema e não. O TCC de arquitetura ele sempre vai ter que apresentar uma solução. Por isso que eu puxo muito realmente nos orientando essa ideia assim, tá, tu vai entregar o que além disso? Você não vai fazer um projeto de uma casa para guardar numa gaveta. Você é um profissional para o mundo, para o mercado, então é super importante ver muito isso, seja uma particularidade minha, de como é que aquilo vai virar depois para você um benefício. Caramba, são 4 anos de estudo, um ano dedicado ali só no trabalho, você vai depois guardar ele debaixo do braço? Não, você tem que pegar aquilo e jogar para o mercado. É importante até entregar, a gente está numa geração de entrega, tá aí o YouTube, tá várias ferramentas que você pode doar para as pessoas, a generosidade de entregar esses produtos, como você mesmo botou, tá o PDF aí para quem precisar, para ajudar. Então é muito bom que o TCC possa ter, além de um resultado positivo para a academia, ter também um resultado para pessoal, para o mercado. Mesmo quem estiver por aqui assistindo e queira, não, mas eu quero seguir para o mestrado, doutorado, poxa, saibam daqui para frente, pesquisa de mestrado, doutorado não é mais para você. Tem pesquisa base? Tem. Tem pesquisa que vai ficar na própria academia para agradecer? É necessária, mas todo mundo que está entrando no mercado, seja acadêmico, seja profissional, precisa ter esse feeling do próprio marketing. Eu trabalho com pesquisa e o que mais a gente vê é a dificuldade de como é que você reconhece um pesquisador. Passou a pandemia aí, esse valor todo do pesquisador. E aí o TCC de arquitetura, além de ter essa solução, se espera que ele entregue um pouco desse panorama do que o aluno viu, né? Então, você decide fazer projeto, então você vai ter que apresentar aquelas plantas básicas, você vai ter que mostrar todo aquele na sua discussão teórica as justificativas a que você está solicitando, né? Poxa, decidi fazer uma casa. Por que a casa? E por que naquele terreno? Então, condicione aquele espaço, o que, que tem no entorno, então mostrar um pouco esse entorno e mostrar dentro do seu projeto esse rebatimento, né? Se está num lugar no meio do Nordeste do Brasil, então mostre o que se resolve no Nordeste do Brasil, não importa soluções. Seu projeto ele é para aquele lugar e é bem legal você TCC que você dá esse gancho sempre puxando para a zona bioclimática, a gente faz esse gancho dentro do conforto, principalmente porque você está projetando para cá, a gente não pode deixar passar isso. Uhum. E paralelo a essa justificativa, né, você tem um produto final que são as pranchas, e aí entra a linguagem do arquiteto. Você tem que ter pranchas técnicas bem resolvidas, tem que dar toda a informação ali trabalhando, quais são as soluções que você adotou, então você tem que vender mesmo aquela ideia naquela prancha. E é legal que, e aí já adiantando um pouco, as ferramentas BIM bem utilizadas, elas conseguem vender isso e facilitar muito essa percepção, né? Trazer essa facilidade da construção que eu vejo essa interface do BIM com outras ferramentas CAD, que é essa facilidade de você automatiza processos e facilita na hora de representar. E aí você consegue gastar mais tempo detalhando, gastar mais tempo, investir o tempo ali em pensar melhor de como é que você vai apresentar aquela informação. Esse é um grande ganho que eu acho que o BIM pode trazer, e não só para arquitetura. Não sei se alguém já tem pesquisado por aqui, mas nessa área de topografia tem algumas ferramentas do AutoCAD, da Autodesk relacionando a parte de estradas, eles já estão colocando BIM para estudo de topografia. Então está tudo relacionado, parte de estrada você já consegue relacionar muita coisa ali para facilitar e agilizar. E aí o TCC tem essa pegada, você tem que pegar tanto a parte teórica, justificando e embasando a sua explicação, não precisa reinventar a roda, eu acho que eu sempre explico e friso isso. Se você é uma parada de ônibus, uma casa, todas vão ter sua complexidade, não existe projeto pequeno ou grande. E o outro lado é o seu resultado. Mostra o resultado e esse resultado é que vai sair ali na ponta para vocês. Maravilha. E eu acho que quando você fala do BIM, é interessante porque a minha experiência enquanto estudante, enquanto fui estudante de arquitetura e urbanismo, formalmente, né, porque estudante a gente sempre continua sendo, mas a ideia de que
eu parei de precisar me preocupar com como desenhar algo e pensar como representá-lo tecnicamente corretamente. Posso exemplificar aqui, vou compartilhar aqui novamente a tela. Vamos lá. Compartilhando aqui com vocês, esse aqui é um dos resultados, deixa eu só ver aqui, isso. Esse aqui é um dos resultados, e já adiantando um pouco também, e eu tenho alguns detalhes aqui, pronto. Eu tenho um detalhe aqui, que ele é um detalhe de uma parede, que é uma parede composta, tem uma composição aí de vários elementos para formar essa parede desse módulo pré-fabricado, e em nenhum momento eu estive preocupado em como desenhar, quais linhas, achuras, desenhar esse detalhe. Eu simplesmente tive a preocupação de fato, saber como é feito na construção, saber quais são as camadas e qual é minimamente a espessura de cada camada para ter essa composição. Essa composição delimitada, definindo os parâmetros, ela fica automática. E aí, no momento que eu passar uma ampliação, fizer um ponto de vista, no caso do ArchiCAD, nesse detalhe, que ele está bem por aqui, no outro corte, aqui o detalhe, mesmo que a representação que vocês estejam vendo seja de uma parede sólida, porque foi a representação que eu escolhi para o corte, ele vai ampliar na forma original as camadas, eu simplesmente tenho que nomeá-las corretamente e trazer detalhes técnicos a mais se forem necessários, já não tiverem modelados de forma paramétrica. Para mim, como estudante na época, não só no TCC, mas anteriormente, foi um ganho de aprendizado muito grande, que eu parei de me preocupar com linhas, com modelos de SketchUp, no caso, de entender como eu vou modelar ou como eu vou desenhar, qual a espessura da linha, porque isso eu já defino previamente, e depois é só entender a construção, que é o mais importante ali, e o desenho técnico em si. Para mim, trouxe essa vantagem. Você está sendo modesto no só entender, viu? Só entender a construção. A gente tem que ver muitos detalhes aí, mas é legal perceber isso, Diego, eu acho, do gancho, que é de você se preocupar agora em entender as linhas de chamada, né? Construir as linhas de chamada é uma coisa bem de atenção para fiz o detalhe e digo, olha, aqui é um painel X, aqui é um material Y, então ali é o importante de que entra a pegada da função do arquiteto, né? Você não está mais tão preocupado, como você frisou muito bem, com a espessura de linha para saber se está no 0,5 ou se está no 0,02, mas de que ali é uma representação do que, né? Que é o mais importante. Sim. Além disso, nesse mesmo arquivo, e aí a gente já vai conhecendo um pouquinho do projeto, a mesma coisa vai servir para interiores, vai servir para os detalhes. Aqui é um outro exemplo que eu acho bem interessante. Eu tenho uma fachada e esse meu projeto, ele foi, como ele é modular, ou seja, ele vem de transporte, depois a gente pode falar um pouco mais sobre ele, mas ele vem sendo transportado e sendo implantado no lote. Ele pode ser feito para cá, e ele foi pensado para a zona bioclimática 8. Quem quiser ler novamente, depois a gente vai deixar o PDF para fazer a leitura. Mas, de repente, ele poderia ser adaptado para regiões mais distantes ou até em outros contextos com adaptações maiores para fora dessa região. Então, a gente pensou, por exemplo, o uso de painéis da empresa ExoEst, que é uma empresa brasileira, e esses painéis a gente não teve que, novamente, pensar como é que ele seria tecnicamente representado, a quantidade de linhas, espessura, distância entre elas. Não, a própria fabricante, e esse é um padrão global, a própria fabricante, dentro de um ambiente de vendas e de produção em BIM, disponibiliza as paredes para implantação do seu projeto no seu modelo virtual BIM. Então, nesse caso, eu não tive nem que fazer camada por camada, como eu fiz outro detalhe. Eu simplesmente trouxe esse modelo, esse arquivo para o meu modelo e automaticamente os teus parâmetros de cor, de textura, de formato, de dimensão, espessura, de instalação, tudo isso já vem do fabricante. E às vezes eu não posso nem modificar. Eu queria que fosse vermelho, mas o fabricante não trabalha com vermelho, então ele não permite
que eu mude a cor para vermelho. Então, é um diálogo bem interessante que o BIM permite com a construção e com as indústrias, de fato. Eu acho bem interessante também esse detalhe. Ah, Evita o erro aí do cara trabalhar uma cor que a indústria nunca vai fabricar, né? exatamente. E aí a gente teve então esse resultado e um diálogo que a gente pode ter, justamente a gente já está tendo, é como eu, enfim, o BIM pode auxiliar em todas essas etapas, nas etapas de projeto, de aprendizagem, já falei um pouco sobre isso. Particularmente, eu venho lendo alguns trabalhos sobre a aplicação do BIM no ensino, e se fala da implantação do BIM desde o início, como um conteúdo transversal. Algumas faculdades, e a minha formação foi assim, a gente tem um componente curricular em um semestre que introduz um software BIM, e é isto, mas algumas faculdades já trazem de forma mais ampla no decorrer do curso, e é justamente nesse sentido de a gente conseguir entender melhor os aspectos construtivos no momento que a gente não está mais desenhando linhas ou modelando de forma genérica, a gente está precisando da informação. E é isso que a gente faz aqui com o BIM. Mas aí, o que você pensa sobre isso? O BIM auxilia antes de o produto, o projeto no TCC, nos trabalhos finais, os seus outros orientandos também trabalham com isso? O que é que você vem percebendo? Foi um passo interessante para a gente na docência, porque o BIM começou a trazer do início uma revolução no fato de facilitar. Ele veio com a facilidade da informação, né? Então você já desenhava, já tinha aquela ideia inicial, acho que todo mundo teve um impacto de, poxa, desenhei a planta, já tem um corte fachada vista, tudo passou. E é legal perceber que o aluno, só que aí tem um mistério da coisa, que é você perceber que o aluno entende a obra, né? Teve outros alunos que já trabalharam, outro aluno também, Caio, trabalhou muito bem com isso, só que não usou o Arcade, usou o Revit, Revit. e trabalhou bem também com esses detalhes de você constrói a edificação, mas pensa principalmente nos materiais. É legal perceber essa ideia do material e do processo construtivo, que aí você vai perceber, poxa, essa parede ela é mais fina, a espessura dela é diferente, ou como é que é esse material. E o BIM ele já ajuda nisso, ajuda a automatizar alguns processos, não tira a importância, na verdade, valoriza ainda mais a importância de compreender aquilo que você está decidindo projetar. Poxa, decidi projetar um banheiro, ou um quarto desse aí. Então o cara já vai ter que parar para pensar, eu não tenho mais que gastar tempo linha por linha no AutoCAD, mas eu tenho que deixar muito bem especificado se esse daqui vai ser tijolo cerâmico, se eu vou trabalhar com outro tipo de pintura. E dos TCCs, isso é um ponto positivo. Porém, esse detalhe que você falou é importante. Infelizmente, como a gente não tem tempo nas cargas horárias, a arquitetura pouca gente lembra, mas é um dos cursos com maior carga horária que tem dentro das universidades. Antes perdia só para a saúde, e agora, talvez mesmo com os cortes, ainda continua muito grande, que a gente tem que entender de muita coisa. Deixa muito para cima da hora para tentar pegar o BIM. Ou então tenta ser multiferramenta e a coisa não flui muito legal. Então é importante pensar, para quem está começando nessa jornada, escolhe uma, não importa. Não importa se é uma piratinha, não importa se vai trabalhar com um ArchiCAD, com um Revit, com outra coisa que ainda está surgindo lá na China. Trabalhe com ela muito bem e siga, porque aí os desafios que vão surgindo você vai tentando resolver com ela e outro programa paralelo, mas tentar misturar a ferramenta, tipo, eu vi muitos problemas com um aluno tentando ainda agarrado com CAD, querendo fiz no BIM, fiz o grosso, ele fez as paredes e o cara joga tudo pro CAD para arte finalizar a coisa no Sim. CAD. Eu disse, não, você está fazendo o inverso da moeda aí, então Uhum. teria que ser o contrário, para facilitar a vida e não piorar o desempenho. Vai Sim. muito também dessa questão. É muito importante ter essa percepção. E aí, dentro da academia, como docente, a gente precisa ter essa visão de orientar muito o aluno para ele, olha, não se preocupa, nem se agarra com
BIM agora. No início do curso, a gente já está percebendo muito aluno, poxa, qual software? Antes era o AutoCAD, agora eu vou qual? Calma, entenda o que é projeto. Lá Sim. na minha formação, tinha muito essa visão de que você tinha que entender uma obra para você poder fazer o desenho. Então, Uhum. se você não entende a obra, acho que essa máxima ainda continua. Você não consegue fazer um bom desenho. Se você Sim. não entende parede é feita do quê? Então, se você não entende que parede é feita do quê, pode vir CAD, pode vir em Revit ou qualquer outro. É importante você ter um critério. Coisas simples, tipo, a pessoa decidiu fazer uma parede dupla por conta de questões de conforto. Sim. Mas ela representou duas paredes, literalmente, no Revit. E o que que tem duas paredes? Ali no meio tem embolso chapisco e do outro lado tem Aham. embolso chapisco. Então é legal o BIM, aí são os gargalos do BIM que vai muito do profissional, né? Que você tem que tomar esse cuidado. Não é só porque faz tudo muito bem, mas você tem que tomar esse cuidado. Eu acho que o BIM Sim. ele veio como ferramenta de reforço, mas ainda tem que ter esse cuidado, ainda mais de que, olha, você quer fazer parte do jogo, você tem que entender agora ainda mais, na verdade, de uma obra do É que verdade. simplesmente do desenho. É verdade, porque se não entender, não consegue. Eu tive esse problema. Eu comecei a estudar o BIM pelo Revit. Na verdade, eu comecei a estudar o Revit, não o BIM. Depois fui entender o que era o BIM e migrei para o Arcade. E um problema que era muito comum, e eu vejo que também às vezes é comum em grupos de Arcade, que eu vejo o pessoal comentando como é que resolve, é que o pessoal está, por exemplo, acostumado a fazer uma parede genérica de 15 centímetros, e aí embaixo vai a laje, e depois dois pavimentos, e depois vai a parede de volta. Só que acontece, se você faz isso no SketchUp, no Blender, numa modelagem 3D genérica, ou mesmo no AutoCAD, fazendo os desenhos, você simplesmente representa ali e dá certo. Agora, se você faz no Revit, no ArchiCAD, um programa de software BIM, você precisa entender que 15 centímetros não é o tijolo, não é uma parede genérica, ela tem chapisco, impulso, reboco. Então, o tijolo ele vai ali até o fim da parede e depois tem outros elementos que compõem uma fachada que passa pela laje, né? Atravessa a laje. E às vezes eu vejo o pessoal fazendo a modelagem de forma errada, colocando a parede terminando onde a laje começa e de repente na fachada está lá uma listra cinza, que é o concreto da laje, que a pessoa não modelou conforme a construção, pela facilidade que era antes de modelar de forma mais genérica. E aí, uma outra coisa que eu acho interessante também no BIM, aí eu trouxe para o meu TCC, para o meu produto aqui, e eu vou compartilhar uma outra janela, é justamente a parametria. Não é só entender a construção, mas entender o que a gente consegue fazer com o processo de projeto, não só como produto final. Com o produto final eu vou mostrar também um pouco, vocês estão vendo aí na tela, mas como processo de projeto, qual a vantagem que a gente consegue com qualquer software BIM, no caso aqui o ArchiCAD. Deixa eu compartilhar aqui a tela novamente. Eu vou compartilhar com vocês agora o próprio ArchiCAD funcionando. Deixa eu ver aqui, compartilhando e eu vou jogar para vocês. Essas, eu acho legal essas vistas que saem, eu sou muito apaixonado por isométricas, que elas falam muito e em pouco espaço. E eu acho o ArchiCAD um dos que saem muito melhor essas isométricas, sabe? Você consegue, sem Uhum. render, sem nada, representar muita coisa bem legal, né? Sim, é verdade. No caso, tanto o Vectorworks quanto o Revit a gente consegue fazer isso, mas cada um tem suas facilidades. Eu acho que o ArchiCAD ele é mais fácil para você trabalhar a parte mais estética e a gente consegue fazer uma isométrica mais facilmente, com mais personalidade e customização. Já o Revit ele faz num clique uma isométrica explodida, o que o ArchiCAD a gente ainda faz manualmente. Cada um tem suas vantagens, mas todos por ser um modelo 2D, 3D, e aí a gente sabe combinar 4D, 5D, enfim, mas do ponto de vista dimensional 2D e 3D, a gente consegue fazer essas isométricas mais facilmente. Aqui
Eu tenho um dos modelos resultantes do meu processo, do meu projeto. Como é uma casa modular, então vocês vão ver quem baixar aí o trabalho. A gente tem o mesmo módulo, por exemplo, de cozinha, sala, de estar, jantar e área de serviço, formando habitações diferentes. O mesmo módulo sendo posicionado e alterado em revestimentos, formando diferentes habitações. O outro é um módulo de dormitórios estendido, forma já uma habitação maior, bem diferente. E aqui a gente tem um processo de uma habitação nível térreo mais expandida. E uma coisa que eu estava falando que eu acho interessante também no BIM, e aqui no caso no ArchiCAD, é a parametria. O que é a parametria? Ela pode servir para arquitetura, para estrutura, para interiores. Basicamente, é um princípio do BIM em que você não desenha um modelo ou você não modela tridimensionalmente um objeto ou um elemento. Ele tem parâmetros em que você modifica os parâmetros e daí você consegue ter novos resultados. Então, para mim, isso é importante para o produto final, no caso que a gente exemplificou anteriormente da Isoeste, que ela tá lá com a parede dela, então eu não posso sair modificando do jeito que eu quiser, não. Ela vende isso aqui, então eu tenho os meus parâmetros limitados aqui. Isso acontece muito com interiores, às vezes é bom, às vezes ruim. Por exemplo, uma fabricante de freezers ou de frigobar, geladeira, ela faz um objeto para aquele modelo ali, tem tamanho tal, aí você está trabalhando não com BIM, mas com renda, você queria que fosse um pouquinho maior, porque parece muito com outro modelo que eles não têm no site, mas você não pode modificar, porque o modelo da fabricante tem aquelas dimensões, aquele tipo de porta, e essa é a ideia mesmo do BIM, da gente ter essas parametrias limitadas de acordo com o projeto. Mas, no caso do ArchiCAD, a gente tem um template básico, uma biblioteca extensa, que aí já é diferente do Revit, que ele tem uma biblioteca muito básica, inicial, e você tem que ir atrás de outras bibliotecas. Aqui a gente tem uma biblioteca extensa, paramétrica, para muita coisa. Então, eu não preciso sair baixando tipos, por exemplo, de guarda-corpo. Aqui eu tenho um guarda-corpo de madeira que eu utilizei no meu projeto, mas se eu quisesse que ele fosse diferente, eu poderia abrir aqui. Deixa eu compartilhar agora um pouco diferente para vocês visualizarem todo o processo rapidamente aqui para vocês. Aí Vou no caso, compartilhar. digo, quando o aluno, ou a pessoa, o usuário aí está trabalhando em cima disso, ele pode editar e retransformar aquele corrimão ou porta em qualquer outra coisa? Em Ou qualquer outra. já esses parâmetros já estabelecem a informação ali, corrimão? Sim, é interessante. É a mesma coisa de qualquer software BIM. A gente tem um padrão. Então, aqui eu vou abrir aqui o Ctrl P, que é as propriedades do objeto. Deixa eu só visualizar. Tá vendo aí, né? Estão vendo aí Sim. abrir aqui as definições. Por padrão, isso aqui é classificado com um vegetal, que seria um layer do SketchUp ou de um AutoCAD, como guarda-corpo. Vegetal é só para organização, isso não vai para o software de compatibilização BIM. Agora tem a classificação, e na classificação ele é guarda-corpo. Mas se eu quiser que não seja, eu posso mudar para o que eu quiser. Claro que tem que ter cuidado com isso, mas realmente posso mudar, posso dizer que isso é uma rampa. Isso vai ser interpretado como uma rampa, ou como qualquer outra coisa. Um exemplo comum desse tipo de variação que eu acho interessante no arcade de se fazer é que no arcade, por exemplo, eu tenho uma porta. Aí na porta eu tenho aqui, vou abrir as portas, eu tenho aqui vários tipos de portas de abrir, vários tipos de porta de correr, vários tipos de porta de rotação, garagem, sanfonada, e dentro dela, por exemplo, de correr, eu pegar uma aqui, eu posso dizer a quantidade de folhas, ele vai fazendo a parametria, eu posso dizer o tipo de folha de porta, aí se for de grelha, eu defino a quantidade de grelhas, e aí vai fazendo a parametria do meu objeto, aí o material, tudo isso. Ok, mas eu não queria fazer uma porta, eu queria fazer uma janela, só que essa porta aqui já parece muito com a minha janela, e quando eu vou na ferramenta janela, eu não tenho algo como isso, por acaso eu não tivesse. Uma igual a essa, com essa bandeira, eu queria que fosse uma porta, ela vai ficar com peitoria, eu queria que fosse uma janela. Ok, é simplesmente
eu defini na classificação que ela não é uma porta, ela é uma janela e pronto, está feito. Dá para fazer isso sim. É uma possibilidade do ArchiCAD. Assim como qualquer software BIM, a gente consegue manipular essas classificações. Agora, da parte de parametria em si, eu posso justamente aqui no guarda-corpo, por exemplo, eu preciso remodelar ou repensar. Eu gosto dessa ideia da parametria justamente de um lado que foi dito para os processos industriais, trazer a coisa corretamente, e outro para pensar o processo criativo. Então, não queria que fosse de madeira, ou então esse espaçamento aqui para mim ele não tá muito legal. Então eu queria que tivesse um espaçamento maior, 40 centímetros. E aí, automaticamente, ele já vai criando as modificações aqui. É outro elemento. Aqui está 6 centímetros. Deixa eu ver se é isso aqui. A gente vai modificando e vai tendo aqui as variações. Então, mudou aqui a dimensão, mas eu não queria que fosse de madeira mais. Eu acho que poderia ser outro material. Eu poderia sair modificando parte a parte aqui, tem várias definições, ou eu posso pegar um favorito, que já vem pronto a configuração. Eu queria que fosse, por exemplo, de vidro. Deixa eu ver se tem algum aqui de vidro. Por É o padrão, tipo aqui. de coisa que você cria templates para empresa, né? O cara já Isso, padroniza de boa, exatamente. já sai Pronto. tudo quantificado e tal, fica bem melhor. Tudo quantificado. Aí vai o nível de quantificação, aí vai umas estratégias que aí só mesmo entrando no ArchiCAD para entender. Aqui, no caso do guarda-corpo, se você quiser saber a quantidade de painéis, eu consigo, mas tem um pessoal que quer um detalhe menor, a quantidade de parafusos, sei lá, a quantidade de coisa mais específica, aí já tem outra forma de modelagem, que aí eu vou conseguir pegar esses quantitativos. Mas aqui eu já conseguiria a quantidade de painéis, a quantidade de elementos de vidro e tal, comprimento, largura e tudo mais. E facilmente modificável. A mesma coisa para a escada, até para o banco mesmo, eu consigo ter algumas variações de banco dentro do meu objeto. E no caso que foi usado no nosso produto, é interiores paramétricos. O que é que significa? Que a gente tem aqui os nossos interiores, mas a gente queria uma variedade. Então, eu tenho aqui para mostrar para vocês, não nesse modelo, mas no outro que eu vou abrir aqui agora. Olha a isométrica. Vou abrir aqui o outro modelo, que foi usado para pensar a parametria, os interiores paramétricos. E aqui, o que a gente consegue fazer? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Está aqui a minha habitação, já está com o corte ativo, desativar o corte. E vou entrar aqui no nosso modelo. Aqui, o que a gente fez? Aqui eu tenho uma cozinha simples, básica, mas eu queria testar diferentes estilos. Então, o que é que eu posso fazer aqui? Se eu abrir o meu objeto, eu posso definir esse mesmo objeto, o tipo de puxador, o tipo de abertura, a quantidade de segmentos, o tipo de pé do puxador, do armário, da mobília. Aí aqui se vai ser cava, se não vai ser cava, se vai ser... Tem várias opções. Claro, não tem todas do mercado, mas tem uma série de opções. E se está aqui de servir e você quiser realmente representar corretamente, você pode importar. Você modela o puxador e importa ele para o seu objeto. O tipo de painel, de face, de porta, e isso nos permitiu, essa parametria nos permitiu criar justamente essa variedade aqui. Um estilo mais... Aí, no caso, Diego, para criar cada cor dessa, você teve de manipular todos aqueles parâmetros dos quadros ou tem alguma ferramenta que automatiza e tal? Não, a gente seleciona tudo e consegue modificar todos de uma vez, com o Ctrl T. Essa é Coisa a simples, forma... né? Dá para automatizar, eu acredito que dá para automatizar com o Grasshopper, que é linkado ao Rhinoceros, né? Porque o Grasshopper tem um plugin, assim como tem para Revit e tem também para ArchiCAD, em que eu consigo conectar cada elemento. Não explorei a parte interiores com o Grasshopper, mas eu consigo conectar o objeto como um node de programação lá no Grasshopper. Então, em teoria, eu consigo modificar os parâmetros com os nodes de programação lá dentro do Grasshopper. Eu não sei até onde vai isso para interiores. Para arquitetura é tranquilo, eu consigo fazer uma arquitetura paramétrica em tempo real, Grasshopper, ArchiCAD, mas em teoria isso é possível também fazer por lá. E aí,
a gente consegue fazer justamente toda a personalização e customização de materiais aqui com essa parametria, desde mobiliário, mobiliário comprado, mobiliário de marcenaria, até elementos como esses elementos de ripado aqui, que aqui já deixa de ser, aqui não é um objeto. Aí aqui já vem aquela discussão que a gente vê aquele comentário anterior. Ah, eu posso mudar a classificação ou vai ser sempre a mesma coisa? Não. Aqui eu tenho uma parede cortina, que é fazer uma pele de vidro, por exemplo, mas ela tem tantos parâmetros que eu consigo fazer um painel ripado com as especificações corretas, de forma paramétrica, que quando eu vou aumentando o tamanho dele, ele aumenta corretamente. Então, esse que eu consigo fazer com as parametrias, isso aqui é uma parede cortina classificada como um elemento de mobília, de mobiliário, de marcenaria. Então, é isso que a gente conseguiu aqui com o ArchiCAD. E, como eu comentei isso para quem assistiu a apresentação do meu projeto, algumas coisas aqui eu teria duas formas de eu alcançar essas soluções arquitetônicas que eu alcancei. Se eu buscasse muitas referências ou já tivesse realmente uma experiência de longos tempos com o projeto, ou com a parametria. Por exemplo, duas aqui, uma solução, essa janela, coisa simples, mas fruto da parametria, que eu estava pensando como é que seria a abertura dela. Eu tinha aqui dentro essa mesa, que eu pensei, essa sala de jantar aqui, como é que vai ser a abertura dessa janela? Aqui a gente definiu que é uma janela desse tipo de abertura. No meu processo projetual, que a gente geralmente vai pensando de cara numa janela de correr ou numa janela de abrir convencional, isso aqui talvez não, no processo de TCC, que não se projeta a escrita, talvez não chegasse a solução. Mas como eu posso simplesmente abrir aqui o Ctrl T e definir o tipo de abertura dentre vários parâmetros, então isso aqui chegou com facilidade, eu fui testando e vendo as possibilidades. Eu poderia mudar em um clique para basculante. Então, É meio que as experimentações de projeto, né? A pessoa às vezes faz isso, mas tem que exatamente. ficar rabiscando, rabiscando, e aí já está a Aqui a gente já viabilidade do encaixe, tudo certinho. de forma paramétrica, e a outra, que também é uma solução simples que eu poderia encontrar em outras formas, mas um quebra-sol, no caso aqui, móvel, que é uma veneziana, e que eu poderia realmente facilmente encontrar a solução. No mercado a gente tem uma que só uma folha, né, de brise, ou o contrário, às vezes é uma folha só de vidro internamente. Mas aqui eu encontrei essa solução também de forma paramétrica, porque ele tem um grupo de parâmetros nas janelas, todas as janelas específicas para quebra-sol, que pode ser de correr, pode ser de rolo, pode ser dobradiço, pode ser um estilo diferente aqui, pode ser personalizado, e aí a gente vai testando e encontrando as soluções de projeto. É isso que a gente consegue fazer com a parametria do caso do ArchiCAD. Mas e aí, Diego, ajudou, facilitou fazer o projeto da casa? A parametria pode vir a ajudar esse lance de já ter essas disposições? Com certeza, para mim ajudou bastante no sentido de processo criativo, aí vai para o lado de processo, projeto, ensino, ferramentas e processos dentro de um escritório, mas também ajuda a desenvolver produtos, né? Em que a gente consegue, por exemplo, diante de um módulo padrão, a gente consegue, deixa eu abrir aqui, os interiores, por exemplo, definir um módulo de banheiro, que eu tenho aqui deixa eu carregar aí para vocês, um banheiro paramétrico, padrão, e que se o cliente ele quiser outras definições, outros revestimentos, outros materiais, isso é feito com facilidade das alterações. Então, aqui eu estou pensando em um produto modular pré-fabricado, mas eu posso aplicar essa modulação para uma arquitetura convencional, para uma arquitetura sustentável. A modulação não é exclusiva da pré-fabricação. A modulação se aplica a várias ideias, então você pode ter, por exemplo, no seu escritório, para os clientes, justamente
essa coisa, esse módulo de banheiro, esse módulo. E a gente tem, né? Até quem trabalha com AutoCAD vai ter o banheirozinho pronto ali em 2D, básico, tamanho retangular, pia, sanitário e box, tranquilo. A gente só vai adaptando aos estilos e as condicionantes. Então eu posso ter esse módulo não só 2D, mas 3D paramétrico, e que o cliente ele olha aquele estilo, escolhe entre uma variedades e você já adiantou uma boa parte do processo e até vender um produto, né? De uma reforma ou mesmo de uma casa. Quando eu pensei e quando se pensa em arquitetura pré-fabricada, e arquitetura modular, a gente pensa muito também a ideia de uma arquitetura evolutiva, de uma arquitetura que não precisa começar com uma casa inteira, de 2, 3 quartos, 2 banheiros. Eu posso pensar uma casa com um quarto, um banheiro, uma cozinha integrado com a sala, e depois a casa vai evoluindo em módulos. Então, se eu já tenho esses módulos, eles podem ser paramétricos, facilita a minha vida no processo de projeto e agiliza na hora de encontrar possíveis clientes que podem não estar interessados na parametria. A parametria é o nosso conceito, para eles é a customização. É o poder É. escolher os detalhes do meu quarto, da minha sala, não os detalhes em que o arquiteto ou a arquiteta vai apresentar para você daqui a 15, 20 dias, uma, duas propostas, de acordo com o briefing, mas uma variedade. E ela pode escolher ali naquelas variedades, e aí de repente, isso pode até ser parte de um processo de briefing inicial mesmo, já tem algumas opções e parâmetros para o cliente escolher. Então, pensando assim, pode agilizar, né? Deixa de ter aquele depende que o cliente chega e pergunta como é que minha casa pode ser de que jeito? Depende, né? Acho que com essas templates, eu acho que é muito interessante para o arquiteto ter essa dinâmica de, olha, ter a cara e a coragem de dizer assim, eu tenho esse modelo de casa. O seu lote é quanto? 10 por 30. Tá, eu tenho esse modelo aqui e na cara de pau a pessoa, lógico, o cliente ele vai dizer, não, esse modelo, legal, esse modelo aqui eu gostei desse quarto, mas eu queria mudar isso e aquilo. Então, o arquiteto já tem um norte, né? Isso é uma verdade que pouca gente valoriza, é que na prática o cliente e todos nós, na verdade, que somos clientes de espaço, de consumir um espaço, de como é que vai ser, a gente não tem na mente aquilo. Não existe aquela pessoa que vai dizer assim, nem um arquiteto diz assim, e aí, eu quero um terreno 10 por 30, pensa aí no escritório, onde é que ele vai ficar. É complicado. Se você tem um molde ali, a pessoa já, não, legal, então eu vou massagear aqui, mudar as coisas. Então isso é importante. Eu acho que é uma ferramenta que é um processo, na verdade, um processo de construção de projeto bem dinâmico, e ter esses módulozinhos é a cara do arquiteto. Não, há quem possa pensar que você está fazendo massificação, não, você está dando aquela cara, aquele banheiro daquele jeito ali, só Diego vai projetar, só Felipe, outra pessoa vai pensar desse jeito. Eu acho Exatamente. um ponto-chave nisso aí. Mas eu acho interessante as pranchas, sabe? Isso é um ponto legal, as pranchas saem muito mais práticas, né, pelo BIM. Sim, Ou isso é uma coisa que até configura e tal. é uma coisa que configura, vai ter suas particularidades. Deixa eu abrir aqui enquanto a gente conversa. Varia. Assim, o que é que a gente pode falar sobre. E aí vamos ter que fazer uma leve comparação. ArchiCAD, Revit. Eu não vou comparar com Vectorworks, porque a minha experiência com Vectorworks é mais experimentação, entender como ele funciona, e outros softwares muito menos para arquitetura. Mas o que eu entendo é que o ArchiCAD, especificamente, ele já tem um template básico, que ele já vem com toda essa biblioteca paramétrica que vocês viram na prática aí, mas ele vem também com representações técnicas voltadas para o mercado brasileiro, para a ABNT. Nem tudo é o mais atualizado possível ou na norma mais corretinha. Aqui é um exemplo que eu não me preocupei por ser TCC. O corte está A e B, não está a folha. Não tem a folha aí.
mas ele tem já um parâmetro para isso, eu que não quis colocar mesmo aqui na pressa do TCC, mas ele já vem mais configurado para a gente trabalhar. Mas parte disso também é prática, experiência. Por exemplo, essa prancha mesmo que vocês estão vendo, a isométrica ela é automática, né? No momento em que você tem um modelo, você define o que é que você quer ver e o ângulo que você quer ver, ele já gera, você insere na prancha. Aqui, por outro lado, eu tenho uma série de cotas de nível que elas são automáticas de acordo com o modelo, então a gente vê a topografia aqui descendo, a inclinação e a topografia aqui acontecendo. Por outro lado, alguns detalhes de representação, como essa achura dessa área verde, elas são manuais. Poderia ser automática, mas eu prefiro fazer de forma manual por questões de não poluir muito o meu modelo com alguns detalhes que eu não quero que apareçam no modelo em si, e sim só na prancha. Aqui essa achura eu desenhei na prancha. Mas é questão de fluxo de trabalho. Mas um detalhe que é interessante é que o ArchiCAD ele te permite trabalhar todo o entorno. Eu não vou, em nenhum momento eu saí do ArchiCAD. O único momento que eu saí do ArchiCAD foi para ir PowerPoint para fazer a apresentação. A isométrica foi no ArchiCAD, a planta foi no ArchiCAD, o detalhe no ArchiCAD, inclusive a planta de situação, o modelo urbano também foi no ArchiCAD. A gente tem inclusive um vídeo aí no Colabinha que eu mostro o passo a passo para criar todo o entorno de um raio de acho que 300 metros, que eu faço tudo de forma volumétrica. Claro, eu não tenho ainda em Natal, Rio Grande do Norte, que a gente está falando, um modelo tridimensional de cidade. Poderia ter, né, mas a gente ainda não tem, não chegou nesse nível ainda. Mas eu tenho o AutoCAD, o DWG. Então eu pego o DWG, faço a base, vou fazendo levantamento, caso não haja, no caso não havia, do entorno, de gabarito, tipo de uso, isso tudo foi lá para o TCC também, e consigo fazer o meu modelo, não só para uma abordagem BIM, mas para uma abordagem também, nesse caso, já entrando num City Information Modeling, né? Que é o CIM, que a gente conversou anteriormente. E o restante vai muito também de organização. Qual é a parte interessante? É que eu consigo pensar minha diagramação, e aí diferente, por exemplo, de um SketchUp, em que eu trabalho, a gente geralmente trabalha mais com interiores, mas eu modelo no SketchUp, aí eu abro o layout, e aí eu vou documentar no layout. Eu posso até voltar para o SketchUp, mas quando eu for atualizar no layout, ele vai ficar lento, vai complicar o negócio. Aqui, eu tenho a minha base, a minha planta, que foi o que aconteceu aqui, eu joguei a minha planta aqui, comecei a diagramação, organizei aí a minha prancha, coloquei a minha isométrica e fiquei despreocupado. Ela está aqui a minha prancha, o meu pavimento térreo, mapa de paredes, que foi outro detalhe interessante que eu posso comentar daqui a pouco sobre a questão do BIM, e a área de lazer. Deixei elas aí organizadas, não tinha cotas ainda, não tinha a representação, o estilo de representação correto, mas estavam aí. Fui mexendo no modelo, quando voltei já estava tudo pronto. Então, esse tipo de diálogo, a mesma coisa aqui para os mapas de portas, eu coloquei o mapa de portas aí, eu coloquei o mapa de paredes aqui, mapa de janelas, a iluminação mínima, ventilação mínima. No momento que eu modificava o modelo, automaticamente modificava aqui. Então, essa agilidade também é muito interessante para a gente ter não só um produto mais ágil, mas também para a gente ter um produto com a maior qualidade em relação à ausência de erros. Porque no momento em que eu atualizo e automaticamente ele já atualiza a prancha, eu vou só fazer uma revisão final, não vou ver se de repente o meu corte saiu diferente ou a meu quantitativo agora eu tenho que ajustar. Não, isso tudo é automático dentro do ArchiCAD. E aqui, aproveitando essa prancha, eu tenho justamente o um mapa de paredes. O que é isso aqui? Como eu estava trabalhando com arquitetura convencional, com arquitetura que tem paredes com composições distintas, eu tive que ir, pensando numa construção, numa execução futura, eu tive que fazer um mapa para que se saiba não só quantitativos,
mas também na hora de comprar, mas também para quem for executar, for fazer a instalação, saiba onde vai cada tipo de parede. Então, aqui eu tenho meu pavimento térreo, minha planta geral, preto e branco e tal, para saber as dimensões, mas para saber as localizações, eu tenho uma planta que está aqui azul, uma parede, a outra roxo e a outra laranja. O que é que isso significa? Azul seria uma parede de área molhada, em que eu tenho, no caso aqui, a parede hidráulica, né? A área de cozinha e a área de serviço. Eu tenho uma roxa, que seria para uma área molhada, mas que a outra parte é área externa, área seca, mas área externa. E eu tenho laranja, que é o mais básico, que é para interior e exterior, áreas secas. E isso não foi feito de forma manual, isso foi feito de forma automática. Eu classifiquei as paredes, aliás, eu não nem cheguei a classificar, eu defini quais eram as paredes e automaticamente eu defini que tais paredes teriam tais cores e automaticamente ele me gerou o mapa de paredes, a parte da minha vista de térreo, mas também o mapa em quantitativos, quadros de descrições, espessura, comprimento final e se eu quisesse até custo, se eu tivesse fazer a expressão automática para ver comprimento, altura e custo por metro quadrado, enfim, eu conseguiria, ou metro cúbico, dependendo do cálculo, eu conseguiria fazer isso automaticamente. A mesma coisa para as portas, janelas. Então, essa diagramação, para mim, a vantagem é essa: é você conseguir já inserindo. E se você tem um template, você consegue já definir o que vai aonde e depois o desenho só se atualiza. No caso, o cara só vai se preocupar de novo, só se preocupa com o desenho, com a representação já meio que já está definido, né? O template Exato. de representação. É claro, As todo vistas, projeto. você cria uma vista e pronto, né? Não tem Isso. esse negócio de voltar e ter que modificar alguma coisa. Todo projeto ele vai ter diferenciais, né? Aqui eu tenho um terreno, acho que nem lembro agora a dimensão, mas em torno de 15 por 20 e pouco, um terreno pequeno. Então, se eu tenho um projeto maior, então essa diagramação já não me serve, né? Mas aí é outro contexto. Mas em contextos similares, funciona tranquilamente. O que me ajudou também, nesse caso, aí é o diálogo, né? A gente está preocupado com o BIM, mas não é só a ferramenta. A gente tem não só o conhecimento técnico sobre a tecnologia, sobre a construção, mas também técnico no sentido do desenho técnico da norma. Então, o que me ajudou aqui a criar essa estrutura foi a norma. Olhar a norma para ver a representação, a posição de cada elemento e, a partir disso, fazer um diálogo com o que o BIM pode oferecer. A prancha já sai bem mais padronizada. Acho interessante esse mapa de referências, tipo de parede, de portas. Isso é muito útil para a visualização de quem está lendo a prancha. Sim. Independente de você ter formação técnica ou não, porque o crucial é isso, é uma prancha que a leitura dela seja para todos. É importante Uhum. ter essa visão. E aqui foi uma representação de mapa que é o padrão por aqui, né? Geralmente a gente pega muita prancha por questão de titulação de obra até ou de leitura do projeto, em que a gente traz o mapa de portas, o mapa de janelas, às vezes não traz nem a representação delas em vista, né? Ela só traz as especificações e traz junto com as plantas para ter esse olhar do código e do que ele representa. Mas pegando projetos que a própria Graphisoft disponibiliza, como modelos, exemplos, enfim, a gente vê muito uso, aí o diálogo com o BIM, desses mapas numa folha à parte, porque aí traz muito mais informação. Eu tenho aqui a vista 2D, mas poderia ter o corte, um mini detalhamento automático aqui, a especificação de abertura, de altura, largura, tipo de abertura, tipo de material, com muito mais detalhes e tem uma série de propriedades possíveis de aparecer no mapa desse. Então, geralmente, algumas pranchas que eu vejo internacionais, de fora, que a Graphisoft disponibiliza, eles colocam uma folha separada, porque o BIM já faz esse diálogo, esse link. Então, pensando e de repente até em uma entrega virtual, quando é um estudo preliminar, ou dependendo mesmo do nível de execução,
eu consigo, através das ferramentas BIM, no caso do ArchiCAD, não é o caso aqui é um PDF, mas eu conseguiria clicar na minha porta e ver ela em planta. E ver onde é que ela está localizada, porque ele já faz o link automático. Então, não tenho mais necessariamente de trazer essa informação para a mesma prancha da planta. Porque na hora que eu estou mexendo agora, não só com PDF, com a folha, mas com uma plataforma de visualização 2D, 3D, de um modelo BIM, eu consigo ter essa lista organizada e só ir clicando e ela se destacando no meu modelo 2D e 3D. O ArchiCAD e a tecnologia BIM também permite essa possibilidade, e aí eu vejo essas outras formas de organização de prancha em decorrência disso, quando eu vejo pranchas de fora. Mas e aí, Diego, como é que eu faço para aprender desse jeito? Então, a gente está pouco a pouco introduzindo vocês, né, quem está assistindo ao ArchiCAD, através de vídeos, desde a época do TCC a gente mostrou como fazer a topografia, como fazer o entorno, modelar o entorno, classificar, fazer uma análise de entorno, depois a gente avançou para alguns vídeos de apresentação, tem alguns vídeos, não sei quando esse aqui vai para o ar, mas tem algumas habitações aí de tutorial bem geral prontos para mostrar para vocês. Mas a Colabim tem um curso de formação customizada, personalizada para escritórios, em que a gente, para escritórios ou estudantes, em que a gente foca nas necessidades. Então, a necessidade de aprender as ferramentas básicas, a gente tem um módulo de formação básica. A tua necessidade é interiores, a gente tem um módulo voltado para interiores. Documentação de executivo não é algo mais acadêmico, algo prática, a execução, a gente vai fazer um módulo para isso. Cada necessidade, assim como a gente faz aqui os projetos modulares customizáveis, a gente faz também o ensino, o treinamento de BIM de forma customizada para as suas necessidades, dentro dos nossos módulos. Então, para quem tiver interesse, é só entrar em contato aí com o Colabim nas redes, no Instagram ou WhatsApp. A gente tem lá no Instagram os contatos todos, ou mesmo aqui no YouTube, manda um comentário aí que você pode aprender com a gente. E aí, fala um pouco para a gente finalizar, então. A gente conversou bastante sobre o BIM. A ideia, aproveitando, a ideia desses vídeos, dessas conversas, é trazer outras pessoas também, né? Teve outros colegas nossos que, inclusive, já mostraram trabalho no Colabim, como, por exemplo, o Wilk. Ele trabalhou com o ArchiCAD também, numa outra demanda, para reforma, né? Então, a gente tem plantas de demolir, a construir, toda uma análise mais cuidadosa sobre uma construção existente. E a ideia é trazer também para cá, para a gente continuar esses diálogos sobre ArchiCAD, BIM e arquitetura. Mas, antes de concluirmos, faz aí a tua propaganda também, mostra aí, fala aí do teu canal, o que tu apresenta, já falou um pouquinho no início, mas fala mais. Então, eu tenho desenvolvido também muito do serviço para divulgar para arquitetos, pessoal da construção, muito focado nessa parte de simulação ambiental, né? Às vezes a gente está lidando com terrenos e trabalhando um pouco sobre como é que eu entendo melhor se minha obra ou se aquele determinado ambiente que eu estou projetando, como é que está a insolação, como é que está a questão de ventos. Então, procuro sempre divulgar isso. Eu tenho o meu canal do YouTube que procura trazer essas ferramentas gratuitas e online, exatamente para massificar e ter o acesso mais fácil, e principalmente das ferramentas de geoprocessamento. Eu tenho minha outra formação em geoprocessamento, então eu procuro sempre trabalhar muito nessa área de mapeamento de recursos, tanto na parte de formação, estou iniciando esse ano, fazendo cursos orientados para pequenas turmas, e também para trabalhos direto com, seja profissionais ou estudantes, dar essa orientação de como é que a gente desenvolve. Isso é um serviço que eu já desenvolvo há mais de 5 anos, com orientações, tipo, uma mentoria acadêmica voltada para só de mestrado, doutorado, para ajudar ou graduação a construir essa parte de mapas. Exatamente para suprir uma demanda do mercado
e também supriu a necessidade acadêmica, né? As pessoas não têm como dominar tudo. BIM, por exemplo, você está aí, todo mundo tem acesso ao arcade, mas nem todo mundo conseguiu montar uma prancha, entender essas nuances, que eu acho que é o ponto-chave que se impõe para que a gente observe, né? Então, quem tiver interesse também em aprender um pouco mais, tanto essa parte de geotecnologia, trabalhar com mapa, trabalhar um pouco com essas ferramentas, ou para a parte de simulação de conforto, na descrição a gente vai deixar o link aí de acesso para vocês poderem acompanhar. Quase sempre não sou profissionalmente youtuber, então quase todo mês sai alguma novidade, principalmente ferramentas novas que eu vou encontrando e divulgando para que vocês possam explorar e ajudar todo mundo. Maravilha. Então, acompanhem o canal do Felipe, a gente vai deixar aí na descrição. Acompanhem o Colabim, deem um like se curtiram. E se não curtiram, também deem um dislike para a gente saber o que é que vocês acharam. Comentem, façam comentários, pode ser aí publicamente, pode ser no privado. Qualquer dúvida, entre em contato, seja do que eu falei comigo da parte do arcade, seja da parte mais de conforto com o Felipe. Falem com a gente, estamos por aqui. E por hoje é isso. Valeu, pessoal. Valeu.